Bem, estamos de volta já agora ao segundo bloco do programa Debate Cândido Mendes, hoje contando com a presença do professor Dalmo Stutz, professor de Eletrônica Digital da Cândido Mendes, doutor em Modelagem Computacional, e o do professor Márcio Edgar Schuller, professor de Métodos Decisórios da Cândido Mendes, mestre em Planejamento Energético e Ambiental. Professor Márcio, hoje nós estamos trabalhando o tema cultura ambiental, transformação digital, né? Ambiental, digital. Márcio, você falou uma questão que eu acho que é importante a gente deixar ressaltado, a gente explorar um pouquinho mais, porque tem aquela coisa dos mitos e verdades com relação a essas questões. Quer dizer, os homens serão substituídos por robôs? Primeira coisa. Não haverá mais empregos no futuro próximo? Dúvidas como essa estão se tornando, às vezes, está acabando o cobrador do ônibus, não tem mais, está acabando algumas... E, naturalmente, se diz também que hoje, talvez daqui a 20 anos, nós não tenhamos mais com as mesmas características, aí 70%, 80% hoje das funções que são desempenhadas hoje. Ou seja, em 2 décadas pode haver uma transformação em todos nós. Nós somos 3 aqui e os 3 deverão estar transformados, tá? Com relação a isso. O que você pode dizer quanto a isso? Respondendo de uma forma alarmante, sim, o homem vai ser substituído pela máquina. Que homem? Que trabalho? Aquele que não é próprio para o homem, aquele que o homem não está qualificado a fazer porque é uma característica de máquina: repetição, força, insalubridade, insegurança, ou fora das competências de um ser humano, voar, mergulhar. Máquinas substituirão, sim, esses homens, mas, de outro lado, a educação qualificada terá muito mais valor para se lidar com estas máquinas da transformação digital. As máquinas digitalizadas exigem uma complexidade maior de entendimento na operação e, portanto, os empregos não vão desaparecer. Outros empregos serão criados, outras atividades mais próximas do homem estarão sendo criadas e, ao mesmo tempo, a qualidade de vida do homem estará sendo transformada por essa revolução digital. Então, não há o que temer dessa transformação na produção, mas as pessoas têm que atentar ao lado da educação. Essa necessidade de entendimento do mundo digitalizado e as benesses que ele traz para nós tem que ser acompanhada pelo interesse, pela curiosidade nisso. Dá uma coisa também que chama a atenção e também é discutido, é outra coisa de mitos, né, com relação. Primeiro que você explicasse o que é a coisa da inteligência artificial, né? E as pessoas falam, porque você falou agora há pouco, né, com relação às pessoas, o treinamento, a qualificação e tal, o medo de que a inteligência artificial ela possa tomar o lugar dos gestores. Né? Existe uma grande preocupação com relação a isso. Eu queria que você explicasse o que é inteligência artificial e para que a gente pudesse falar dessa questão. Tomando um pouquinho a parte que eu tinha comentado antes de falar sobre, acho que toda mudança não existe, nada é estático, né? Tudo é dinâmico. Então, mudanças vão acontecer sempre. A inteligência artificial é uma das técnicas de computação, né? Como o nome já diz, né? Inteligência artificial, mas a inteligência ainda pertence ao homem, ao ser humano, né? Ainda não existe uma máquina capaz de pensar sozinha. O que as técnicas de inteligência artificial fazem são o quê? Automatizar de forma inteligente, ou seja, parecer inteligente, alguns aspectos. Por exemplo, há pouco tempo eu estava noticiando que já tem sistemas de inteligência artificial para tratar perguntas simples ou casos simples de advocacia. Vai acabar com um advogado? Não, porque a interação humana ainda é necessária, tem aspectos que a máquina não consegue racionalizar. Então, em alguns pontos, a inteligência artificial entra para auxiliar. Ela não vai tomar lugar de ninguém. O que existe é exatamente o que a gente tem, o tema, né, do debate, né, que é a transformação. Ou seja, as coisas vão
modificando, vão mudando a ponto daquilo fazer parte do nosso dia a dia de forma natural, como ainda é hoje, né? Eu imagino como deve ter sido a revolução quando surgiu a TV, na época que não existia, né? O mesmo processo, hoje para a gente é algo muito comum. Então, acredito eu que essas transformações para as novas gerações e tudo mais vão ser algo comum. Daqui a alguns anos, a gente poder viver e ver essas transformações, acho que vai ser algo muito interessante. Márcio, já entrando agora em termos não de curiosidade, mas a gente abrindo o que digitalmente, quando a gente fala dos impactos da transformação, ou seja, os impactos desse mundo digital que já está instalado, né? A gente não pode dizer que é coisa que vamos esperar que é como o cometa que vai passar e tal. Ele já está instalado. Nós estamos aqui agora, você está nos vendo em casa através de todo esse processo, né? Nós estamos agora, recentemente, falando aqui em Friburgo de fazer a conversão, né, de TVs do analógico para o digital, a rádio também do analógico para o digital, né? Mas essa questão, dentro dessa transformação, desses impactos, tem algumas coisas, né? E a gente fala de coisas, a gente vai falar de internet das coisas, por exemplo. O que é a internet das coisas? E o que ela já existe, já contribui, já favorece? E como está disponível? Acredito que é uma das grandes transformações digitais que nós temos convivido e teremos ainda pela frente. A internet das coisas, essa expressão em inglês, tem as 3 letras IoT, né, que é como nós a conhecemos. Ela é, na verdade, a digitalização de uma interface entre o homem e aquilo que ele necessita, dentro de uma casa, dentro de uma empresa, dentro de um carro. Já imaginou? Imagine nós com 18 anos se estivéssemos escolhendo um carro pela característica de conectividade do carro. Ele tem uma forma de conexão que me permite usar mídias digitais. Ou seja, hoje as propagandas já mostram um carro com características de transformação digital como sendo um acréscimo de valor. A internet das coisas é a penetração da conectividade no nosso cotidiano. Então, hoje você liga algo, ou pega o seu aparelho celular e acessa a internet. Essa internet, você pode controlar a sua casa à distância. Você pode saber o que está acontecendo no seu celular, no seu escritório. Você pode abrir a porta da garagem com um sinal eficiente. Você pode controlar a sua alimentação. Não existe lá um forno de micro-ondas que recebe um sinal que diz quando é que a sua comida deve ser aquecida? Já existe. Essa é a internet das coisas, é a penetração dessa transformação digital cada vez mais no cotidiano humano. Você que atua diretamente em sala, quer dizer, eu, por exemplo, aqui, quer dizer, o telespectador provavelmente está vendo, eu estou me utilizando, eu estou no processo de transformação, né? Eu estou em passagem, né? Eu tenho aqui ainda o papel, não é? E quando a gente fala, acho que é um exemplo próprio, né? E tenho um equipamento que me dá aqui a possibilidade, eu estou ligado mais rápida de internet, o que está no papel aqui eu consigo aqui acessar, e já acessei aqui o tema, né, e o roteiro nosso aqui, e dentro da conectividade, quer dizer, ele não está parado, poderia ser um equipamento sem essa expressão da conectividade aqui dentro. Mas aqui eu estou, quando você fala alguma coisa, de algum tema, eu já venho e já procuro aqui. Com relação às empresas, vamos agora tratar com relação às empresas, né? Como é que está isso? Vamos começar a chegar no Brasil. Como é que você vê essa questão hoje? Você já vê que já existe, nós estamos hoje com em torno de 12 milhões de desempregados no Brasil, 25 milhões de subempregos. Como é que você consegue já construir uma imagem de uma iniciação de uma cultura digital
ou você percebe que ainda muitos desses desempregados estão hoje desempregados porque não se profissionalizaram, não atentaram para esse momento? Em termos de indústrias que investem na parte digital, já estão se beneficiando já hoje em dia de muita coisa do que a gente está comentando, o Márcio estava comentando do IoT, né, da internet das coisas. Por exemplo, tem um equipamento, o RFID, né, que você pode acompanhar o produto desde o momento que está sendo produzido até a estocagem e até a chegada no cliente. Ou seja, você tem como acompanhar toda a produção, da onde que veio as peças de cada um, e você tem como fazer isso usando simplesmente um equipamento chamado RFID. Né? Antigamente era código de barras, hoje em dia a gente tem um equipamento que ele responde mais. O código de barras, você só faz a leitura, ele é passivo, né? Mas você pode ter um equipamento onde que ele tem atividade, por isso o termo IoT. Ou seja, você transformar os produtos que são passivos, ou seja, que não tem interação nenhuma, em objetos de interação. Márcio, um exemplo que me chamou muita atenção foi de uma grande rede de supermercados. Ela tem exatamente isso que o Dalmo falou, quer dizer, quando hoje não tem o comprador, né? Ela tem já a programação dela, quando passa no caixa e quando aquele produto está ali, já é mandado um sinal para a empresa, que seja a grande empresa, exato, de óleo ou de sabão em pó ou de leite, o que seja, e lá na coisa ele já sabe quando é que ele vai ter que disparar a carga, já vem o fornecedor com quem da empresa dele vai fazer a gôndola, né? Então, não tem esse negócio, não, vamos ver como é que está aqui o nosso estoque, para a gente poder ver, vamos trabalhar com estoque regulador, não sei o quê. Exatamente. Né? Eu acho que talvez que interfere, né, que você tinha comentado, eu nem respondi aqui, né, no caso do emprego, né, empregabilidade, né? IoT não vai mexer na empregabilidade da pessoa ter que se preparar para o IoT, né? É mais no sentido de como que ele pode aproveitar isso no dia a dia dele. Agora, a necessidade é o seguinte, aquele repositor, aquele vendedor, o comprador, ele vai ser afetado de alguma maneira por esses equipamentos. Eu não sei se existe aqui, mas nós vamos para o terceiro bloco, passo muito rápido também esse, e nós vamos para o terceiro bloco e eu vou lembrar de entrar com uma experiência que eu tive, que vi, né, e há muito tempo e que hoje já é natural em alguns lugares, mas as pessoas ainda têm dificuldade, que é o abastecimento do posto de gasolina, né? Quando eu fui a primeira vez, quando eu fui aos Estados Unidos, né, eu cheguei num posto de gasolina, não tinha ninguém para atender, né? Então, e era digital, você tinha que passar o cartão e ali até que um outro carro veio e me ensinou isso há 30 anos atrás, né? Como é que a coisa já é. Mas tem outros exemplos ainda. Nós vamos ao nosso intervalo, daqui a pouco a gente volta para o terceiro e último bloco, e hoje o programa com esse debate a respeito de transformação digital, como a transformação digital está afetando a nossa vida para o bem e para o nosso crescimento, para o desenvolvimento intelectual e muito mais. E a nossa comodidade. Daqui a pouco a gente volta. Até já.